Uma boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos fazer nossa oração para nós iniciarmos. Deus, Senhor nosso, infinito amor e bondade, perfeição a qual nossa razão limitada não consegue alcançar. Pedimos-te, Senhor Deus, que nos abençoe, que nos ilumine o entendimento em mais este momento de estudo. Estenda essas bênçãos, Senhor, também aos familiares daqueles que aqui estão presentes. Assim seja. Hoje vamos estar falando sobre respeito, né? É a primeira parte que o Hamed vai trazer para nós sobre esse tema. Eu vou ler, que é pequeno, mas à medida que for lendo eu vou comentando, né? Respeito. De que maneira as pessoas nos tratam? Sentimos-nos constantemente usados ou desrespeitados? Às vezes, permitimos que os outros nos tracem metas ou objetivos sem antes nos consultar? Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados? Respeitamos nossos valores e direitos inatos? Costumamos representar papéis de vítimas ou de perfeitos? Vou tirar aqui. E aí o Hamed ele coloca essa reflexão para nós e nós podemos também invertê-la. Colocarmos as seguintes perguntas: como tratamos outras pessoas? As usamos para os nossos interesses? Traçamos metas e objetivos sem consultar se a outra pessoa para quem pensamos quer isso? Afinal, nós estamos sendo respeitosos? Nós podemos, apesar do Hamed estar falando do respeito consigo mesmo, que nós devemos ter, mas nós também não devemos deixar de pensar em como nós estamos fazendo para com as outras pessoas, né? Qual respeito nós estamos dando. E para nós entendermos ainda melhor, nós temos que responder a pergunta: o que é respeito? Uma das definições é a seguinte: é uma atitude de consideração e apreço por uma pessoa, um objeto e um conceito, que se manifesta através do tratamento gentil, educado e atencioso, mesmo na discordância de opiniões ou estilos de vida. É um valor fundamental para a harmonia e a união social, implicando a aceitação da diversidade e o reconhecimento dos direitos e limites de cada indivíduo. Hoje eu estava em uma van, para ser mais rápido no trajeto que eu estava fazendo para ir atender um paciente como quer, e havia uma senhora que é uma pessoa com deficiência, pessoa PCD, de muleta, com muita dificuldade, e ela pediu ao motorista, o sinal fechou e mais à frente um pouco era o ponto. Era ali onde era o antigo supermercado Extra. Ele parou bem atrás. Aí ele abriu a porta e falou assim: a senhora pode descer. Aí ela falou: senhor, eu sou uma pessoa com deficiência. O senhor podendo parar exatamente no ponto para mim vai ser muito melhor, porque para mim é um esforço muito grande de eu andar até lá. Aí o motorista da van, numa certa insensibilidade, ele fala assim: não, a senhora pode, é só andar daqui e ali, é rapidinho, é um pedacinho à toa.
Aí eu entrei falando assim, para a senhora, e ele estava ouvindo. Não falei com ele, que o sinal ia abrir, né? Ele teria de estar concentrado ali no volante. E falei assim, é difícil, né, senhora? Ela é uma pessoa sem deficiência, filho, né? É fácil andar, né? Aí eu falei assim, depende, porque às vezes uma pessoa, ela não tem deficiência, como a senhora tem nas suas pernas, mas assim como o motorista, que é um idoso, pode ter uma mobilidade reduzida e ter a dificuldade para descer da van, para andar mais distância. Então é uma questão de se ter uma sensibilidade no olhar para com o outro. E geralmente nós vemos que não se tem, ou se tem muito pouco, né? Está crescendo esse tipo de sensibilidade? Está, né? E as pessoas que estavam a me ouvir falar ficavam balançando a cabeça afirmativamente, concordando, até que a motorista abriu o sinal e ele então parou no ponto. A senhora desceu e, bem humilde, ela agradeceu a ele. Muito obrigado, senhor, por fazer esse favor. Ele estava fazendo um favor. Tinha um ponto para ele parar ali. Ele iria parar se uma pessoa desse um sinal. Ele recebe curso para isso. Oi? O motorista recebe curso para atender bem a deficiente. Pois é, bom você falar isso. Não faz nada. Então, recebe um curso, mas não teve a sensibilidade para atender a pessoa, né, com essa necessidade, né? Então a gente precisa ter esse tipo de sensibilidade. Muitas vezes, né, não adianta um curso e a pessoa não ser sensível, né? Na hora da prática, né, para fazer realmente cumprir aquilo que aprendeu. Vamos continuando aqui. A pior situação que podemos viver é passar toda uma existência sem nos dar o devido amor e respeito, fazendo coisas completamente diferentes do que sentimos. Nossos sentimentos são parte importante de nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Em virtude disso, não devemos nos esquecer de que, quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Se nós não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Marcos relata em seu Evangelho a seguinte orientação: pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 25. Realmente será dado respeito ao que se respeita e não ao que não tem ou pensa ter. Assim funciona tudo em nossa vida íntima. Temos o que damos, devemos esperar dos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Examinemos nossos sentimentos e atitudes e nos perguntemos: por que permito que me tratem com desconsideração? O que estimula os outros a se comportarem com desprezo em relação à minha pessoa? Se nós não nos autorresponsabilizarmos pela forma como somos tratados, continuaremos impotentes para mudar o contexto penoso em que estamos vivendo. É muito cômodo culpar os outros por qualquer desilusão ou sofrimento que estejamos passando. Não é fácil aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ilusões e desenganos. Quando renunciamos ao controle de nós mesmos, com toda certeza, outros indivíduos tomarão as rédeas de nossa vida. Hamed nos convoca, como o profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, a autorresponsabilidade. Aqui eu me lembrei do filósofo Jean Paul Sartre, nesse livro O Existencialismo e o Humanismo, em que ele
diz uma famosa frase: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Né? Muitas vezes nós começamos a responsabilizar e a transferir essa responsabilidade para pai, para mãe, para tio, para tia, para a sociedade, para o governo. Claro que há circunstâncias que nós não temos controle, mas aquelas que nós temos controle, aquelas questões de um passado que nós carregamos, que nos prejudica imensamente, porque se o passado ainda é presente, se ele nos incomoda, é porque, é claro, ele não é passado, ele está presente ali, ele nos incomoda, né? E nós vemos, né, numa fala resumida da psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa, o seguinte, né? Depressão é quem vive o passado. Quem tem ansiedade, a pessoa ansiosa, vive na expectativa do futuro, uma preocupação constante, excessiva, né? E a pessoa estressada é o excesso de presente. Então ela faz um resumo: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. E numa linguagem mais psicanalítica, todo excesso, provavelmente, não vou generalizar, eu não gosto de generalizações, todo excesso esconde uma falta. E aí, que falta é? Às vezes é a falta de conseguir ressignificar, reconstruir situações inacabadas, situações que elas estão presentes e que nós não conseguimos, né, ainda superar. Tem autores que são o Marcos, esqueci o nome, acho que é a esposa dele, Rigoto. Eles têm um livro da gestalterapia em que eles falam dessa situação inacabada, dando o exemplo seguinte: um garoto está na escola, a mãe foi o buscar após a aula, e os amigos o convidaram para que ele fosse jogar futebol. Veio uma excitação nele, um desejo muito grande de jogar futebol. Ele está com a bola no pé já, ele tem amor ao futebol, aquela paixão fortíssima nele. Mas a mãe diz: não, você não vai jogar. Aí ele inibe o desejo. O ego, que é a consciência, fala assim: é melhor inibir, porque vem o medo dele perder o amor da mãe se ele desobedecer a mãe. Você fala, se insistir, talvez nem desobedecer seja a palavra, se ele insistir e a mãe ceder, né, ao desejo dele. Mas por medo ele não vai jogar, ele inibe aquele desejo. Esse adulto pode se tornar um adulto com medo de perder afetos, e com medo de perder afetos começar a ser um adulto submisso a tudo que os outros desejam que ele faça, né? Então são situações inacabadas que precisam ser enfrentadas. Um passado que está ali vivíssimo na pessoa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. O que importa é a pessoa conseguir superar isso. Então, situações inacabadas, esse foi só um exemplo simples, né, que esses autores deram, mas há tantas outras situações que cada um de nós aqui pode ter ainda. E aí, o que nós estamos fazendo com isso? O que importa? É o que os outros fizeram de mim, isto é, o que eu permiti que os outros fizessem de mim, que os meus comportamentos estivessem voltados para aquelas atitudes de um passado que eu já vivi.
eu continuo repetindo esse mesmo padrão comportamental? Ou importa aquilo que é da minha responsabilidade? O que é que eu estou fazendo com isso? Né? Teve um amigo que ele colocou para mim o seguinte, né? Ele é interessante, o caso dele é muito interessante, porque ele é ateu e acredita em espíritos, mas em Deus não. Os espíritos ele acredita, mas em Deus ele não acredita. Eu já tentei entender. Confesso que para mim é um pouco difícil de entender isso aí, mas ele tem lá a sua lógica, tem lá a sua explicação para isso, dizendo ele que a consciência, né, se torna extrafísica e tal, e Deus não tem nada com isso. Quem criou tudo? Ele diz que a criação é do acaso mesmo. São elementos químicos que se uniram e você fez o mundo ali, mas não tem um criador não. E aí o que acontece? Ele começou a reclamar de uma questão de diagnóstico médico, que ele estava sentindo muitas dores e que fez tomografia, fez ultrassom e não deu nada. E essas dores continuam. E aí ele falou assim, eu sou determinista. Eu não vou muito nessa questão de subjetividade, de valores íntimos, nada disso não. Eu sou determinista. E aí eu falei com ele, mas ser determinista não é o que hoje, né, os estudos aí nos campos científicos colocam, né? Porque se fala assim dessa subjetividade, desses valores íntimos, quais são, o que você carrega de valor com você, as influências sociais, culturais que te construíram, né? Enquanto a personalidade que você é hoje. Aí ele falou, esse é um diagnóstico que ficou muito difícil eu me entender. E aí eu falei assim, essa é a questão, é você se entender. Se você não tem um diagnóstico, nem um médico falando assim, isso que você tem é fibromialgia. Não, você não tem nem isso. O que será que, ele estudou psicologia, o que será que dentro de você há que está provocando esse sintoma? O que será que seu corpo está querendo dizer que a sua fala não consegue expressar? O que tem por trás disso? Aí depois, não vou falar aqui porque é uma conversa bem íntima, né? E ele colocou questões familiares muito profundas. Eu falei com ele, se eu sou um amigo não posso fazer uma análise sua, mas posso pontuar algumas questões e te indicar que você continue com sua terapia, já que ele faz terapia. Aí ele começar a perceber que ele não poderia se classificar como um diagnóstico. E hoje em dia, ontem estava a minha esposa a conversar comigo e de repente mostrou vídeos, né, de reels no Instagram de pessoas fazendo um absurdo, fazendo chá revelação de transtornos mentais. Chá revelação. Eu acho que ela tem toque. Eu acho que ele tem TDAH. Eu acho que ele é autista. Como se um diagnóstico desse fosse maravilhoso. Como se um diagnóstico desse fosse tudo de bom. Então, uma pessoa recebe um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Que maravilha! Pessoas fazendo chá revelação disso.
a biologização, a fisiologização do ser humano acarretou isso. Por isso a grande importância do trabalho que médicos como o Dr. Paulo Marcelo faz, de trazer a medicina junto à espiritualidade. O Dr. Alexandre Moreira Almeida, do Dr. Júlio Pérez, de muitos outros pelo mundo que ainda são poucos, são muito poucos, que a maioria tem uma visão realmente de uma ciência dura, né? Não trazem a questão da subjetividade, não trazem a questão da espiritualidade, que não é religião, mas é questões de otimismo, as questões do que no estudo do próprio Dr. Paulo Marcelo foi falado aqui, de um gesto simples, como o da viúva que coloca, né, do que ela tinha lá, naquele pequeno ofertório, né, chamado gasofilácio. Gestos simples de amor, né? Numa pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul tem um curso lá que é Educação e Espiritualidade. E um dos professores, em uma aula, colocou o seguinte: que gesto eu vi num agente de limpeza, né, antigamente chamado gari, quando ele me viu na porta da minha casa, professor já idoso, com dificuldades de movimentos, um saco de lixo muito grande, 2 sacos de lixo muito grandes, e aquele agente de limpeza viu a dificuldade que ele estava tendo para carregar. E ele falou assim: professor, espera aí, professor. Aí ele tomou até um susto, né? Ele contando, e não, deixa que eu pego o senhor aqui todos os dias, o senhor está colocando, né, o lixo aqui, mas hoje eu estou vendo que esses sacos são bem pesados, né? E aí ele falou: olha só, isso é espiritualidade, gente. Esse é o bom samaritano que não me perguntou quem eu sou. Ele sabia que eu só era professor, mas eu não sei, eu não me lembro, o professor falando, não me lembro se algum dia eu dei um bom dia, uma boa noite a ele. Eu realmente não sei, porque são pessoas invisibilizadas na sociedade. E ele chegou até mim me dando uma lição de ter esse olhar sensível, de ver o outro precisando de uma ajuda. E ele falou: isso é espiritualidade, é você olhar para o outro buscando realmente realizar para o outro, independente de você ganhar alguma coisa. O que ele ia ganhar ali? Nada, né? Ninguém viu. Se o professor não falasse na aula, ninguém ia saber. Mas também eu e outros alunos não sabemos quem era aquele agente de limpeza. E cumprindo o papel dele. Pode ter sido algo pontual naquele momento. Em outro momento, às vezes ele poderia até não fazer. O ser humano é uma incógnita, né? Mas ficou marcado no professor e em nós alunos aquela história verdadeira, né, que o professor falou. Continuando aqui: somos iguais perante os olhos da divindade. Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Questão 803 do Livro dos Espíritos. Realmente, o sol brilha para todos, pois Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Não somos nem melhores nem piores que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigir. Sem senso de valor individual, nos sentiremos diminuídos diante do mundo
e destituídos da habilidade de dar e receber amor. O mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade pessoal. Não é lícito sacrificá-la por nada ou por ninguém. Quando autorizamos os outros a determinar o quanto valemos, uma sensação de vazio nos toma conta da alma. O autodesrespeito é um grande desserviço a nós mesmos. Quando ele se instala em nossa casa mental, passamos a não mais prestar atenção aos avisos e intuições que brotam espontaneamente do reino interior. As vozes de inspiração divina são sempre ideias claras, providas de síntese e simplicidade, que a vida providencial murmura no imo de nossa alma. Quando nos respeitamos, somos livres para sentir, agir, ir, dizer, pensar e saber o que autodeterminamos, confiantes em que, se estivermos prontos, no tempo exato, o poder superior do universo nos dará todo o suprimento, todo o apoio e toda a orientação para cumprirmos o sublime plano que ele nos reservou. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Quando nós nos colocamos na postura, e aqui entrando nas questões de autorresponsabilidade e autorrespeito, quando nós nos colocamos na postura de nos autorrespeitarmos, nós vamos sim impor limites nas nossas relações, nas nossas convivências. Nós vamos aprender a dizer sim, a dizer não. Gostei muito, Érica, do post no Stories seu hoje, porque é uma coisa que eu estava até falando com uma pessoa em conversa, Falei assim, um amigo hoje postou um Stories no Instagram muito interessante, Aí falei, ele é psicólogo e colocou o seguinte, que também dizer não aos familiares é uma forma de amor. Nós temos que impor nossos limites, dizer não, saber dizer não. Isso vai fazer com que nós estejamos nos autorrespeitando. Eu posso ir até aqui. Uma das grandes dificuldades, eu já vi ali, já vi para cá, as pessoas falando como se dissesse assim, vocês precisam aprender isso, Então a pessoa olha para ela mesma e diz, eu preciso aprender a dizer não. É necessário, essa é uma dificuldade que se tem. E será por que se tem essa dificuldade? Há pouco tempo, há minutos atrás, eu estava falando de situações inacabadas. Quais serão as situações inacabadas de vocês que impedem vocês de falarem não? Talvez seja uma reflexão a ser feita. É mais difícil dizer não quando a gente não consegue dizer sim pra gente. Oi? É mais difícil dizer não quando a gente não consegue dizer sim pra gente. Mais difícil dizer não quando a gente não consegue dizer sim pra gente, ótimo. Realmente, Porque a gente não diz sim pra gente porque só está falando sim pro outro, esquecendo de nós mesmos. Nós precisamos disso. Esses dias, eu sou psicanalista, mas eu tenho que também fazer minha análise pessoal. Então, estava com o meu analista, uma vez na semana estou com ele, e coloquei para ele as minhas múltiplas atividades, estava relatando sobre isso, falando para ele, eu tenho de 4 a 5 jornadas de trabalho. Eu compartilho as tarefas em casa com minha esposa, claro que falta muito a fazer, mas eu faço aí o que muitos maridos não fazem, Aí tem os estudos de pós que estou fazendo, tem os estudos de casos de pacientes que eu atendo, tem um trabalho profissional, só aí já são 3 jornadas. E tem a jornada aqui também, de administrar o grupo. E aí tem a outra jornada que é cuidar dos nossos filhos pets, 3 gatos nossos. É outra jornada. E aí haja, às vezes, tempo para fazer isso tudo. E ele me falou assim,
chegou o momento de você ter um dia para você. Você deve ter um dia com sua esposa, um dia do casal, que não seja uma obrigação, porque também o descanso, esse tipo de atividade, ociosidade, né? Atividade ociosa, ficar sem nada a fazer mesmo. Não deve ser uma obrigação, mas é uma necessidade. Se você consegue fazer bem, senão... Aí eu conversei com minha esposa e coloquei, né, naquela situação. Olha, aí teve um sábado que eu saí com os amigos, eu não via há muito tempo, amigo de infância, e saí com eles, passei uma tarde com eles. Nesse sábado agora eu fiquei em casa com minha esposa, assistindo um filme, né, assistindo série, naquele ócio mesmo, buscando o ócio mesmo, né? Ficar sem nada a fazer. E aí no domingo, retornando às responsabilidades próprias. Então isso é muito importante. E é o dizer sim para nós, né? É uma forma de nós começarmos a dizer sim para nós. Né? E isso é muito forte, por exemplo, em quem está cuidando de uma pessoa doentada. Por mais que possa ter ajuda, mas quem cuida precisa também de cuidados. Precisa se cuidar. Né? E muitas vezes a pessoa até se culpa. Né? Não, mas se eu for deixar aquela pessoa, quem vai ficar? Eu tenho a obrigação, eu tenho que ficar. E na verdade não é assim. É preciso aprender a deixar que outra pessoa também faça isso. Seja o marido, seja filho, né? Seja irmão, irmã, né? A gente tem o hábito de dizer que o outro não vai saber fazer o que ela faz, né? Exatamente. Não é igual. Às vezes você tem uma família grande e a pessoa fala assim, não, a pessoa não vai saber fazer como eu faço. E essa é uma questão que a gente começa a... Tem uma questão aí também, eu aprofundo um pouquinho nisso, que é a questão de um certo senso de superioridade. Né? Eu sei, o outro não. Só eu sei. Não vai fazer como eu faço. Mas aí nós não vamos dar a oportunidade de aprendizado a outra pessoa. Nós vamos ficar sempre na superioridade de achar que só eu sei, o outro não. Principalmente quando é caso de doença de um familiar. Exatamente. Está próximo, acha que ninguém sabe cuidar do jeito que é Sim. possível. Não é assim. Todo mundo tem que ajudar. Exatamente. Eu lá na minha casa, quando minha mãe ficou, né, há pouco tempo ficou internada e tal, ficamos eu e minha irmã mais velha, né, indo visitar, tal, minha irmã mais nova só sabia chorar. Ia visitar, chorava. Um dia eu cheguei com minha irmã mais nova e falei mesmo, pra quê? Você é enfermeira pra quê? Na hora de encarar o tranco com uma mãe, você não consegue? Eu sou da saúde também, da saúde mental. Mas olha só, estou encarando. Não é que eu seja mais forte que você. Na sua outra irmã não tem formação como nós temos nessa idade, mas tá aí, ó, encarando. Deu um choque. Falei também do meu lado humano quanto irmão. Né? Deu um choque. Ela ficou assim, começou a chorar, tá, porque eu não consigo. Eu entrei num desespero imenso no início, que eu tive que dar tive que equilibrar, né? Ser um equilíbrio, né? E foi um momento que eu estou falando aqui, que daqui quem acompanhou, né, esse processo, né, de perto, né, no sentido de eu dar informações. Foi Cássio, isso é eu mesmo que chego. Né? Nos grupos lá, eu colocando, às vezes no privado, colocando as notícias para eles. Não, você não acompanhou tanto quanto ele não, você acompanhou, mas não tanto. Vem querendo você colocar aqui como Pombagira superior, não, já está aqui, está ao vivo, já foi. É que o apelido da irmã, gente, é Pombagira. Então, assim, tem horas que eu tive que equilibrar essa questão família e ainda está aqui,
no grupo. E eu não fiquei né, mostrando, estou passando por isso, por aquilo. Não. Né? Cada momento é um momento. E minha mãe estava lá bem, né? O Paulo foi lá, visitou ela falou assim, é tão bonito, né? Tão educado. Né? Muito, muito bem arrumado, tão novo, né? Falei, não, é quem coloca filtro. O povo fala que você é tão novo, gente. Eu tô com a idade. Você pinta cabelo. Não, mas tá novo, sim, que isso. Então nós precisamos aprender a nos dar esse autorrespeito, né? De falarmos não. Né? Então tem dias que a gente precisa falar não mesmo. Né? Hoje eu não posso. Estamos revezando, quando o momento estava treinado, ficar dormindo com meu pai. Eu fiquei uma semana, teve um dia que eu falei assim, não posso. Aí minha irmã mais nova foi. Isso pelo menos você deve fazer. Deixei bem claro, não posso. Mas tá difícil. Não posso, eu não posso. Ponto. Mas tinha que entender o contexto dela. Eu falei, eu sabia o contexto dela, mas não era um contexto que ela não poderia ir. Mas sabe ela levar as filhas. Onde adoeceu eu também era assim. Não sabia falar não. Pois é. Aí depois que adoeci, depois que adoeci, a pessoa pede, eu não tenho tempo para cuidar. Eu falo para as pessoas isso. Mas você é tão duro. Não, eu não tenho tempo para cuidar de outra pessoa. Cuidar assim. Porque minha carga de trabalho é tão grande, minha carga de exigência é tão grande, e minha saúde já é debilitada, então eu tenho que ter tempo para mim. Exato. Ter o tempo para dormir à tarde, sábado, durmo à tarde. Acordo tarde, sábado, porque o ritmo de médico eu trabalho sem parar, né? O celular aqui começa a apitar o dia todo e não para. Muita responsabilidade. Então eu tenho que ter um tempo para mim. Se eu não parar, eu sei que eu vou adoecer e vou piorar a minha situação. Então nós temos que ter o tempo para a gente. Às vezes quando tem que viajar é ruim, porque o final de semana é que a gente faz isso. Achar o tempo nosso, leitura, não posso deixar de ler um dia, entendeu? Então a gente tem que ter o autocuidado da saúde física e mental. Então eu digo não. Eu tenho 3 netos lindos, eu chego lá, eu cuido deles, quando estou lá eu pego no colo, mas eu não dispenso o meu cuidado por eles. Mas minha mãe também mora sozinha, não. Se ela precisar de um momento de saúde, a gente vai contratar alguém para cuidar dela, porque eu não tenho condições. A gente tem que saber o limite nosso físico da carne. Nós precisamos saber. A gente não pode esticar a corda ao ponto de prejudicar a nossa saúde, nem física nem mental. Né? Cada um de nós tem uma experiência nesse sentido, né? A falar e sabe do seu próprio limite, né? E aí que muitas vezes, né? A pessoa está trabalhando, como o Dr. Paulo falou, trabalha fora, aí tem um familiar, vai cuidar. Se a pessoa não tiver a possibilidade de fazer um circuito, ter uma rede de apoio, mínima que seja, vai chegar um momento que ela vai entrar em burnout. Ela vai para além da exaustão física e mental. Né? O burnout hoje, inclusive, está sendo pesquisado para ser ampliado para a maternidade. E romantiza-se muito a maternidade. Esses dias eu estava com um amigo numa banca de jornal, o Washington ali. Tem uns perguntas da 28 com a Rua do Gás, uma banca ali. O Washington é um amigo meu de muitos anos. Eu até fiquei emocionado falando com ele, né, que eu cheguei para minha mãe, demorei para ter essa consciência. Cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, desculpa pelos dias que eu muitas vezes chegava do trabalho e chegava agitadamente, pedindo a você, cadê aquela roupa minha que não está lavada que eu vou sair hoje? Você não tinha obrigação de saber que eu ia sair. Você não tinha obrigação de lavar aquela roupa específica, de deixar a janta pronta.
Porque tudo isso, mãe, hoje eu entendo, é uma construção social de que esse é o dever da mulher. E nós precisamos desconstruir isso. Nós homens precisamos também aprender a fazer. Nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos desconstruir essa ideia da mulher servil. E é isso que está promovendo dificuldades em alguns homens para aceitar as mudanças sociais que estão vendo. Não é fazer a mulher não ser feminina. Não é isso. E também não é tornar o homem afeminado, nada disso. Mas fazer. Eu tenho um tio que o Jorge conhece, né? O pessoal falava às vezes, nos tempos dele, né? No tempo seu, porque você é mais velho, eu sou novinho. O pessoal falava assim, tá arrumando casa, tá cozinhando, porque ele faz tudo isso. Então, ele faz muito bem. Esse aí vai ser um homossexual. Ué, por um homem cozinhar, por um homem arrumar uma casa, vai se tornar um homossexual, ou a orientação sexual a pessoa já vem com ela. É a questão do respeito para com o outro, do olhar para com o outro, o estilo de vida do outro, o comportamento do outro. Por isso que no campo da filosofia política eu me considero um liberal, porque é isso que eu vejo, é o respeito à individualidade, o respeito ao que o outro, como o outro age, como o outro se veste, como o outro tem sua orientação sexual, como o outro penteia seu cabelo. Tudo isso aí é respeito, é a liberdade individual, é um respeito que nós devemos ter, né? E isso vem desde a era vitoriana, no século XVIII, XIX, né? Que se coloca as questões da filosofia, né? Liberal. E traz isso. E nós temos que respeitar a nós, saber, né, os direitos e os limites, tanto nossos, para que os outros nas nossas relações saibam exatamente. Olha, até certo ponto Giovana faz isso. Além desse ponto ela não faz. Eu não preciso falar com ela, porque eu vou olhar para ela e vou saber na convivência. Eu sei que isso ela não faz. Sei que daí, desse ponto, ela não passa. E vai ser muito. Ou porque ela já me deu sinais de que, a partir dali, ela não ultrapassa. E vai começar a ser uma reciprocidade. Lembrando, para encerrar, do filósofo que eu gosto muito, judeu, Emmanuel Levinas, que fala da questão do rosto, o conceito dele do rosto. O rosto do outro é uma violência para nós. O rosto do outro nos violenta. O rosto do outro traz para nós um atravessamento, porque o rosto do outro diz assim: você só pode ser quem você é na medida em que você olha para mim. Você só pode ser humano na medida em que você me olha. Na medida em que você tem um olhar sensível para, antes de olhar para você olhar para mim, você me respeitar, você me considerar. Essa é a violência do rosto que ele fala. E aí a situação, por exemplo, de rosto tem isso de, se uma pessoa está, por exemplo, como eu citei o caso do motorista, uma pessoa com deficiência. Se você está vendo aquela situação, se o motorista tivesse esse tipo de sensibilidade, ele iria justamente parar um ponto para aquela senhora. Ele não ia dizer para ela: não, mas ali é pertinho. Fica à vontade que é pertinho. Ele iria olhar isso. O rosto é isso, é olhar a situação. E isso se une. Um filósofo judeu que está falando de amar o próximo, que está falando de uma conduta evangélica, de uma conduta cristã, de uma conduta espírita, de uma conduta moral, que mesmo um ateu, né, vai ter, porque é uma conduta humanística.
é um humanismo presente, no sentido de caridade, no seu mais amplo entendimento. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? São 3 coisas que os Espíritos superiores disseram, para nós refletirmos: benevolência para com todos, indulgência pelas imperfeições alheias, perdão das ofensas. E sermos benevolentes, sermos gentis, sermos respeitosos para com todos. Mesmo que opiniões e estilos de vida sejam diferentes, nós respeitarmos. Indulgência para com as opiniões, as imperfeições alheias. Sermos tolerantes, mas de verdade. Sermos tolerantes, sermos pacientes. Entendermos que o outro é o outro, que o outro tem suas deficiências e suas qualidades, tanto quanto nós. Perdão das ofensas. Eu sempre repito que o perdão diz da inferioridade do nosso planeta. Apesar de ser um sentimento e um gesto lindíssimo, mas diz da inferioridade nossa ainda, porque nós nos ofendemos uns aos outros. Porque se vivêssemos em um planeta totalmente, vou usar um neologismo aqui, amorificado, um planeta cheio de amor, pleno, cheio, repleto de amor, nós não precisaríamos de perdão, porque ninguém ofenderia ninguém. Então, o perdão, por ser um gesto, apesar de ser um gesto lindo, ele ainda diz da inferioridade nossa. E já me estendi até mais do que os 10 minutos que me tomaram, né? Me assaltaram. Opa, sua. Ou melhor, da polêmica. E vamos encerrar mais esse estudo. Vamos orar. Deus, estamos aqui agradecidos por mais estes momentos de reflexão. Que o Senhor possa nos envolver num amplexo de paz e que nós possamos, Senhor, sair daqui reflexivos, se não preenchidos, reflexivos com os estudos que ouvimos hoje, e que possamos, já que eles estarão gravados, reescutá-los quando possível, a fim de fazermos um trabalho de reflexão sobre tudo aquilo que aqui nos foi inspirado hoje. Assim seja.